Meus amados, graça e paz, boa noite a todos, amém? Que bom nós estarmos aqui nesta noite, nesse culto de celebração ao Senhor, onde nós temos a oportunidade de estar celebrando ao Senhor pela salvação que nós já alcançamos em Cristo Jesus, em fazer parte desta família de Deus, de sermos chamados de filhos de Deus, de sermos chamados de amigos. É a alegria que satisfaz a nossa alma, o nosso coração, é sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. A Bíblia nos fala que o Espírito de Deus, ele testifica ao nosso espírito que nós somos teus filhos. Então é motivo de alegria, como nós temos cantado aqui nesta noite, é sabermos, se Jesus nos chamarmos aqui nesta noite, nesta semana, nós saberemos que nós estaremos na eternidade com Cristo, porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Porque nós servimos um Deus que ele é de eternidade a eternidade. Muitas vezes nós pensamos em eternidade apenas do presente para o futuro. Mas a palavra de Deus, que o grande eu sou, ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade. E esse momento que nós estamos aqui passando nessa terra, a palavra nos diz que é como fosse uma neblina, um vapor, que logo vem e logo se dissipa. Então, eu tenho uma grande notícia. A nossa passagem por aqui, ela será tudo muito rápido e passageira. E nós estamos aguardando a volta do nosso Salvador, do nosso Redentor, que é Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, aqueles que tiveram a oportunidade de estarmos aqui no mês de novembro, você pôde perceber um alinhamento espiritual trazido pelo Espírito Santo à igreja. Se você perceber, logo no primeiro domingo do mês, pastor Bruno teve a oportunidade de estar aqui, trazendo uma palavra lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8, dizendo que a volta de Cristo será irresistível, ela será perceptível e imprevisível. Quando Jesus diz lá no início de Apocalipse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o todo-poderoso, aquele que é, que virá, que há de vir e virá. Então já trouxeram, já descortinando a eternidade para nós aqui nesse mês de novembro. Presbítero Vinícius, nessa mesma alinhamento, teve a oportunidade de trazermos aqui acerca do temor do Senhor. Alinhado nesse mesmo vocação do Espírito Santo para esse mês de novembro, o temor do Senhor, que nós sabemos que é um princípio de toda a sabedoria. Nenhuma sabedoria humana tem a capacidade de alcançar os corações, o espírito das pessoas, se não for a capacidade de nós temermos ao Senhor. Podemos fazer curso, podemos ter doutorado em diversas áreas, mas o temor do Senhor é que faz a diferença na vida das pessoas. É o quanto eu temo ao Senhor, é o quanto eu vivo em santidade ao Senhor, nesse processo de santificação e adoração a Deus. E a missionária Veranice, domingo passado, quem esteve aqui teve a oportunidade. Ela deixa uma mensagem também nesse mesmo caminhar, descortinando para nós o que há de vir. E ela vai lá em Coríntios quando diz assim: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós seremos os mais infelizes. Algumas versões nos diz, né, se nós esperarmos apenas nessa vida, nós seríamos os mais infelizes. Ou seja, quantas vezes, quantas pessoas têm caminhado, vivendo dia após dia, sem ser movido pela eternidade. Vivemos diariamente aqui, nessa vida, nesse mundo, sem pensar que a eternidade com Cristo ela é real. Vivendo uma debandada de vida, de qualquer maneira, buscando a felicidade a qualquer custo e apenas aqui neste lugar. Mas se nós esperássemos do Senhor apenas aqui neste mundo, nós seríamos
os mais infelizes desta terra. E eu também, nesse mesmo sentido, o Espírito Santo, no final do mês de outubro, conversando com a minha esposa, o Senhor me deu uma palavra, e essa palavra foi queimando ao meu coração por alguns dias, até os dias de hoje, nos incomodando de tal forma, e eu comentei com ela: meu bem, eu não sei o que está por vir, mas o Senhor me deu uma palavra, eu acho que algo vai acontecer, ou eu me está se preparando. E o pastor Bruno, antes de viajar, fala assim: Mateus, no dia 24, eu preciso que você esteja trazendo a palavra. Todo mundo sabe, o nosso pastor está em viagem, retornou, essa semana ele retorna com as suas atividades laborais. Então o Senhor, o Espírito Santo, foi trabalhando ao meu coração, num versículo que vai estar lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Antes de lermos, fazer uma breve contextualização do livro de Apocalipse. Apocalipse, ele começa lá como o livro da revelação dada por Deus ao teu Filho amado Jesus. E Jesus, utilizando do discípulo amado João ali exilado na ilha de Patmos, tem a revelação dada por Jesus Cristo através das coisas que há de vir. O livro de Apocalipse, os demais livros de Gênesis, até o penúltimo livro, ele aponta para Apocalipse. Eles vão descortinar o que Apocalipse vai trazer acerca da realidade da igreja. Breve das coisas que breve há de acontecer. Se você abrir sua Bíblia e deixar sua Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 1 diz: revelação das coisas que breve há de acontecer. Aí você me fala: Mateus, mas se passaram mais de 2000 anos e Jesus não voltou. Deixa eu te falar, Jesus não voltou coletivamente para o arrebatamento da igreja, mas Jesus já voltou individualmente para milhares e milhares de pessoas. Talvez eu e você não vamos contemplar o arrebatamento da igreja ainda vivos, os nossos corpos serem transformados, mas nós vamos estar no dia que o Senhor assim voltar. E Apocalipse, ele vem trazer acerca dos finais do tempo, dos fins dos tempos, Toda vez que acontece uma catástrofe mundial, perseguições à igreja, algo relacionado aí, acontecimentos que marcam a mídia, o ímpio e o justo, eles se voltam para o livro de Apocalipse, porque já está escrito as coisas que há de acontecer. A Bíblia é tão perfeita, a Bíblia é tão fantástica, o Senhor é maravilhoso em deixar para nós aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que há de acontecer, para justamente acalmar ao nosso coração e nós recorrermos a esse livro para fortalecer e relembrar do futuro promissor ao lado de Jesus. Meu amigo, nós estamos vivendo em dias difíceis, os finais dos tempos. Então nós devemos estar olhando para o livro de Apocalipse, que o que há de vir, virá e não tardará. E Apocalipse, ele vem resumir, ele vem trazer como se dará esses acontecimentos. É um livro que foi escrito, se você ver logo no início, no capítulo 3, foram escritos às igrejas. É um livro que foi escrito para mim e para você, aos santos da igreja, para que nós possamos nos posicionar. Nós temos várias cartas às igrejas, aquilo que estava faltando em determinadas igrejas, de forma a nos posicionar e nos motivar. Então essas palavras, essas pregações, essas mensagens que ocorreram nesse mês de novembro, foram palavras de alertas espirituais para mim e para você. Que nós tenhamos a sensibilidade ao Espírito Santo, nos alertando de uma vida posicionada daquilo que há de vir. E Apocalipse, ele vem então com uma última advertência ao arrependimento. Se nós pegarmos ali o precursor de Jesus, que foi João Batista, ele pregava arrependimento. Jesus, no início do seu ministério, qual foi a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o reino
dos céus. Então o livro de Apocalipse ele vem a ser dar essa derradeira, essa última advertência à igreja, aos santos, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Apocalipse ele vem revelar o plano vitorioso e triunfante da igreja com Cristo. Infelizmente, muitos de nós passamos um ano sem mergulhar no livro de Apocalipse. Se eu fizer uma enquete aqui, se eu perguntar aqui nesta noite, qual a última vez que você leu por completo o livro de Apocalipse? Talvez poucos levantarão a mão. Talvez por desconhecimento, pela dificuldade de algumas palavras, de alguns entendimentos, mas também por medo. Mas eu te falo, se você ler o livro de Apocalipse, você vai ler do início ao fim sorrindo, porque você já tem um Salvador, você já está salvo, você só está esperando essas coisas acontecerem para estar com Cristo. Você já está com aquele que venceu o mal, você já está com aquele que venceu a morte, aquele que é todo vitorioso, aquele que é onipotente, que tem poder sobre todas as coisas, aquele que já triunfou na cruz do Calvário sobre o nosso inimigo. Então eu te dou a oportunidade a você, pega o livro de Apocalipse e vai ler, vai estudar, porque o Apocalipse ele vai revelar o que vai estar por vir. Não que os demais livros não tragam essa característica, mas nós temos que estar vivendo aqui na terra com os nossos olhos fitos no céu. Nós temos que estar vivendo aqui na terra, mas já aguardando, sabendo que nós estamos com o nosso Salvador. É aquele que mesmo que foi assunto aos céus, ele há de voltar e ele há de buscar a tua igreja. Então o livro de Apocalipse não é para trazer medo ao meu e ao seu coração, é para trazer uma advertência, é para trazer um posicionamento, bem como motivar nós andarmos em santidade, em perseverança com o Senhor, até que Ele venha. E por último, só fazendo descortinar o livro de Apocalipse para os irmãos, nós estamos vendo que está chegando o final de uma jornada. O que começou lá em Gênesis, foi percorrendo pelos demais livros, chegou até os dias de hoje em nós. Nós estamos vendo que esse ciclo já está findando. Nós já estamos findando uma jornada. E a igreja ela termina essa caminhada com grande vitória, onde o pecado é eliminado, a morte desaparece. E nós vamos viver em uma nova terra com a eternidade com Cristo Jesus. Então, meus amigos, o versículo que o Senhor nos deu nesses últimos dias diz assim: felizes, vamos ler todos juntos? Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm o direito à árvore da vida e podem entrar da cidade pelas portas. Meus amigos, diferente do que o mundo nos oferece acerca da alegria, a alegria que o mundo nos dá, que está relacionada a experiências temporárias e a circunstâncias externas baseadas em determinadas formas. Qual que é essa alegria que o mundo nos dá? Que forma que o mundo nos dá essas alegrias? Eu anotei algumas aqui: prazeres momentâneos, diversão instantâneas, festas, viagens, alegria passageira, seguida por sentimentos de vazio. Quantas festas eu já trabalhei na área de segurança pública. Nós tivemos aqui diversos eventos e temos na nossa cidade, diversas festas onde a gente vê as pessoas chegando bem arrumadas, alegres, felizes, contentes, para se festejar, participar de algo. Ali quando vai dando 4, 5 horas da manhã, quando a pessoa ela vai embora, talvez você já participou desses ambientes, e quando a pessoa vai lá embora, aquela alegria não é a mesma que está ao seu coração, porque a alegria foi passageira, foi momentânea. Agora está um vazio, uma tristeza impera na sua alma. Muitas vezes nós colocamos alegrias desse mundo a sucesso e a reconhecimento, que infelizmente o mundo valoriza, mas o status, as conquistas pessoais, que as pessoas alegres são mais bem-sucedidas, tragam a alegria deste mundo, relacionando
a serem bem-sucedidas. Ou seja, depende de validação externas. Eu só vou ser feliz no dia que eu passar num bom concurso. Eu só vou ser feliz no dia que eu tiver um bom emprego. Ou seja, eu dependo da minha validação externa para trazer alegria. Outra forma que nós buscamos, as pessoas buscam a alegria no mundo, é baseado no consumismo e no materialismo. No ter, no conforto, em gerar, em ter as coisas. Todavia, o ser humano ele é insaciável. Quantas vezes nós colocamos alegria quando fazemos a aquisição do primeiro carro? Os homens, quando você teve a sua primeira oportunidade de comprar um carro, você fica alegre, você festeja aquele momento, mas essa alegria ela passa. Essa alegria ela é passageira porque o ser humano ele perde a alegria das coisas e querem ter mais e mais e mais. Por último, eu coloquei aqui fuga de problemas. Quantas pessoas refugiam nas drogas, no álcool, essa alegria momentânea que o mundo pode oferecer. Essa é uma alegria passageira, algo que vem para tomar conta da sua alma, todavia não tem capacidade de preencher o teu espírito. Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E muitas vezes nós buscamos força no mundo, nos prazeres do mundo, nas coisas do mundo. Tentamos preencher os nossos corações com aquilo que o mundo pode nos oferecer, nos ofertar. Todavia a gente sabe que a alegria que vem do Senhor é a que nos dá a capacidade de caminharmos com Cristo para sempre. Lá em João 16, 20 diz assim: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrar. Vós ficarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Enquanto o mundo estiver se alegrando, festejando, não faça igual a Asaf, né? Ah, Senhor, quase que meus pés vacilaram. Enquanto o mundo estiver festejando, não tente ter a alegria do mundo, porque a alegria do mundo não preenche o nosso espírito, a nossa alma, porque vai chegar um dia que o Senhor vai pegar toda a nossa tristeza, toda a nossa lágrima e converterá em alegria. Deixa eu te falar, persevere um pouco mais, caminhe um pouco mais, ande um pouco mais, porque isso tudo nós teremos a alegria plena no Espírito Santo e ainda quando nós estivermos com Cristo. Então eu quero apresentar para vocês alguns textos, vai dizer bem-aventurados. E eu quero apresentar para vocês a verdadeira alegria e promessa da eternidade. Esse versículo resume, estava conversando com a minha esposa hoje, esse versículo veio para resumir grande, através da Bíblia toda praticamente, né? A alegria que nós temos em ter nossas vestes lavadas e a promessa da eternidade com Cristo Jesus. Através desse versículo nós somos chamados a viver em alegria, em pureza e em esperança. Nós vivemos alegres, porque como foi dito aqui, nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós já temos a maior alegria que é a salvação em Cristo Jesus. Domingo passado eu falei aqui, quando Davi pecava, quando Natan foi ter com Davi, e o Senhor ia ali conversar, exortar Davi, o que Davi falava? Senhor, não me tire a alegria da sua salvação. Pode me tirar o reinado, pode me tirar todas as coisas, palácio, pode me tirar todas as coisas, mas não me tire a alegria da salvação. Nós temos que ser o povo mais alegre deste mundo, porque nós já temos a salvação em Cristo Jesus. Isso é motivo de alegria. Nós somos bem-aventurados, né? Trazendo aqui para o original grego, o bem-aventurado aqui, feliz, bendito, recebedor, privilegiado do favor divino, ou quão abençoado. Nós recebemos esse favor divino do Senhor, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador. Então o livro de Apocalipse termina, né, também conhecido com o livro das bem-aventuranças. Se você não ler, você vai ter oportunidade lá também,
São 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse. A primeira está lá em Apocalipse 1:3, que diz assim: bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras deste livro. Feliz é o que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. É motivo de alegria aqueles que morrem no Senhor. Terceiro, bem-aventurados que guardam as suas vestiduras. Bem-aventurados são que são chamados às ceias da bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que não experimentarão a segunda morte. Qual que é essa segunda morte? Aqueles que não estarão no inferno, a morte eterna, que não vão experimentar. Felizes aqueles que não vão experimentar a morte eterna. Bem-aventurados que guardam as palavras da profecia, e bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no Cordeiro. Então o livro de Apocalipse, ele vem trazer as 7 bem-aventuranças, traz as 7 taças, as 7 igrejas, as 7 trombetas, os 7 selos. Os 7 na Bíblia nós já conhecemos que trata de perfeição. É o encerramento de um ciclo completo, finalizado, simbolizando a plenitude da perfeição e da salvação. Cristo criou o mundo em torno de 7 dias. Então 7 atrás dessa perfeição. Então o livro de Apocalipse, ele é perfeito. Ele será finalizado com a santidade, em santidade e adoração ao Senhor. Trazendo essa parte introdutória, para que nós possamos mergulhar neste versículo, pode deixar ele explanado para a igreja. Para nós entendermos este versículo, Apocalipse 22:14, bem-aventurados que lavam suas vestes, nós vamos ter para entender o fim. Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia, o 14 é os 5 últimos versículos da Bíblia também. Mas para nós entendermos esse fim, nós vamos ter que retornar, fazer uma retrospectiva e ir lá em Gênesis. A Bíblia fala em Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus aqui criou, Elohim, é aquele que é criador, aquele que governa, aquele que é supremo, aquele que cria, aquele que governa e aquele que vai de julgar as ordens que Ele deixou para nós. Então a Bíblia fala que o Senhor criou os céus e a terra, Ele preparou todo esse ambiente que nós já sabemos ali. E o Senhor, depois de preparar esse ambiente, Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então o Senhor viu que de tudo que Ele tinha feito era bom, mas quando Ele criou o ser humano, Ele disse que era muito bom. Viu Deus que era muito bom. E meus amigos, depois de Ele criar, Ele colocou então Adão e Eva, para tomarem conta do jardim, para guardar o jardim. Todavia Ele trouxe uma proibição àquele casal. Ele diz a Adão e Eva: podeis comer de todo fruto que estivesse no jardim, mas aquele fruto da árvore que estava no centro do jardim não comereis. Ali nós sabíamos que havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E logo no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, nós vimos ali que a serpente, mais astuta que a mulher, e uma conversa com a mulher, ela traz dúvida ao coração daquela mulher a respeito da proibição de não poder comer da árvore, do fruto da árvore que estava no centro do jardim. Ou seja, o diabo, ele trabalha com meias verdades. A serpente diz para a mulher: mas não foi assim que o Senhor não falou, que não podereis comer? Muitas vezes o diabo ele vem contra nós com meias verdades. Sabemos que ele é o pai da mentira.
mas ele vem para ludibriar, com astúcia contra o ser humano. Se você adiantar comigo e lá no batismo de Jesus, quando Jesus é batizado, nós vimos o céu se abrindo e Deus falando: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, ou quem tem, meu coração tem comprado. E se nós entrarmos 2 versículos depois, presbítero Vinícius, em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, o diabo, com a sua astúcia, que ele diz: se tu és filho de Deus. Ele tinha acabado de ser batizado, o céu se abriu, e Deus diz: esse é meu filho amado. Mas o diabo tentou colocar dúvida no coração de Jesus de quem realmente ele era. Meu amigo, nós somos filhos de Deus. Nós somos moradas do Altíssimo, templo do Espírito Santo. Quantas vezes o diabo vai tentar atacar a nossa mente e o nosso coração, trazendo dúvida da nossa identidade em Cristo Jesus. Mas nós somos lavados e remidos, santificados pelo sangue do Cordeiro em Cristo Jesus. Nós somos aquele que Jesus veio aqui à terra para conectar novamente com o Pai. Então não deixe o diabo trazer dúvida ao seu coração. E prosseguindo, nós vimos que a mulher, Eva, vindo que a fruta era agradável aos teus olhos, ela sim também teve o desejo, e tendo comido da fruta, da proibição, pecando contra o Senhor, foram abertos os olhos e viram que estavam nus e fizeram folhas de figueira para tampar a vergonha e esconderem de Deus. Ou seja, depois deles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perceberam que estavam nus e fizeram folhas de figueira. Deixa eu te falar, folhas de figueira não tampam pecado diante do olhar do Altíssimo. Folha de figueira não nos esconde diante daquele que é onipresente, aquele que é onisciente. E quantas vezes nós fazemos folhas de figueira para tampar a nossa vergonha, ao invés de buscarmos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Quantas vezes eu e você fazemos folhas de figueira para escondermos dos demais, dos homens, das pessoas, mas nós não conseguimos esconder daquele que está em todo lugar, que os seus olhos nos guardam e nos veem. Então, o homem, o ser humano, a Bíblia fala que o Senhor caminhava, ao findar do dia, ao entardecer, e ele chama: Adão, Adão, onde está? Essa pergunta, onde está, é a primeira pergunta que você vai ver no Antigo Testamento. Onde está também é a primeira pergunta que você vai ver no Novo Testamento. Só que no Antigo Testamento Deus vai atrás do pecador, e no Novo Testamento o pecador vai atrás de Deus para adorá-lo. Quando os magos foram atrás daquela luz e perguntou: onde estás, para que também possamos adorar? Então o Senhor, como folha de figueira, não tampa pecado, não tampa vergonha, o Senhor derrama ali o sangue do primeiro animal e faz roupas de pele para tampar, para se vestir. E nós vamos ver mais à frente que sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não há salvação. E como consequência do pecado de Adão e Eva, que todo pecado ele traz consigo a sua consequência. O ser humano ele é livre para escolher, mas ele é prisioneiro das suas consequências. A liberdade das suas escolhas pertencem a você. Mas deixa eu te falar, a partir do momento que você escolheu, bem ou mal, você há de ter as devidas consequências. E o Senhor havia falado com Adão e com Eva, proibido de comerem do fruto da árvore que estava no meio do jardim. E como consequência que nós podemos perceber nessa passagem, que o pecado nos traz vergonha e desonra. Quantas pessoas que eu e você conhecem, que através do pecado, da imoralidade,
trouxe vergonha e desonra, que a pessoa não conseguiu mais caminhar com Cristo. Ela foi afastada do seio das pessoas por causa do pecado. Como consequência ainda deste pecado, ele nos afasta da presença de Deus e, consequentemente, do desfrutar da sua comunhão. A única coisa que pode nos afastar da presença de Deus é o pecado. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a única coisa que nos afasta de desfrutar dessa gloriosa presença manifestada é o pecado. Eles fazem nós escondermos do Altíssimo. O pecado, ainda como consequência, ele lança fora do jardim do Éden para guardar o caminho da árvore da vida. A Bíblia fala que o Senhor preparou todo aquele ambiente e viu o Senhor que era muito bom ter criado o ser humano. Só que o ser humano agora pecou. A Bíblia fala que eles foram expulsos do jardim do Éden por causa do pecado da desobediência. E por último, o mais perigoso para nós, que o pecado, ele traz morte espiritual. Porque o salário do pecado é a morte. Como consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meu amigo, e eu deixo para vocês, nós vivemos num mundo onde o diabo distorce as palavras e usa os argumentos como Deus é amor, a hipergraça. Nós estamos vivendo na época da graça. Deixa eu te falar, o amor de Deus é completo, a justiça de Deus é completa, o juízo de Deus é completo. O amor não afasta o juízo do Senhor, o amor não afasta a justiça do Senhor. Nós podemos ver através desse texto que o amor de Deus não afastou de ser expulso do jardim do Éden, não afastou da presença do Senhor. Nós vivemos numa época onde tudo pode. Ah, mas a graça nos alcançou, a graça nos libertou, a graça ela nos santificou. Meu amigo, nós vivemos na época da graça, sim, mas a graça ela não pode a santidade, a graça ela não anda de mão dadas com o pecado. O problema é que nós queremos caminhar com a graça e o pecado ao mesmo tempo. A graça, ela nos santifica, ela nos aprimora, ela nos coloca mais perto de Cristo, ela nos traz mais próximos da cruz. O pecado, ela nos afasta. Então todo pecado que traz separação de Deus e um homem deve ser afastado. Mas qual que é a boa notícia, Mateus? Que você trouxe as consequências disso tudo: morte espiritual, afastamento da presença de Deus, né? Foi lançado fora. A boa notícia é que no mesmo texto de Gênesis capítulo 3, onde reinou ali o pecado, a desobediência, nós temos foi feita uma grande promessa, que da semente da mulher viria o nosso Redentor. Da semente da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Da semente da mulher viria aquele que seria resgatar toda a humanidade, através do sangue do Cordeiro, do sacrifício de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário. Aonde abundou o pecado, seria superabundado a graça de Deus. Aonde um homem pecou, Deus na sua infinita bondade ainda nos recebe através de Cristo Jesus. Ele agora, através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, agora nós recebemos vestes novas. O que o homem tentou fazer com folhas de figueira, o que Deus deu uma pele de animal para tampá-lo ali do frio, das circunstâncias externas, agora nós recebemos vestes espirituais, vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Aquele mesmo Cordeiro, quando João Batista batizava e diz assim:
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Eclesiastes diz, né? Lá em Eclesiastes vai dizer, 9:8, salvo engano, que em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Nós somos reconectados com o Senhor. Nós recebemos vestes brancas, vestes lavadas e remidas. Como o texto que nós diz aqui, bem-aventurados que lavam as suas vestes. Nós vamos afunilar mais um pouco, estreitar mais um pouco esse versículo, que muitas vezes nós queremos as promessas posteriores dessa condição. Nós queremos ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Mas essa promessa só foi dada àqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lavar vestes no sangue do Cordeiro é nós andarmos, ter uma vida de santidade e pureza. Nós vivemos num mundo que jaz do maligno, onde o pecado impera. Nada me assusta nesse mundo, que o mundo está seguindo o seu curso para o qual ele foi criado. Meu irmão, nós recebemos vestes lavadas e remidas. Nós estamos caminhando, a Bíblia fala que as nossas vestes têm que ser alvas, brancas, branquíssimas. Todo mundo que vai num casamento, todo mundo quer ver a noiva entrar, se coloca em pé para a noiva entrar. E o que todo mundo, principalmente as mulheres, observam? O vestido da noiva. E o vestido da noiva está branco, está alvo. Se tiver algum manchado de vermelho, se cair uma tinta no vestido de uma noiva, todos vão perceber, diante daquela grandiosidade do vestido, mas apenas de uma marca nós conseguimos perceber. Então nós caminhamos neste mundo de pecado, de injustiça, de imoralidade. Nós somos a noiva do Cordeiro. A nossa caminhada, nós estamos caminhando junto à nossa jornada celestial. Se pecarmos, nós temos um advogado. Nós temos Jesus Cristo para pedir perdão pelos nossos pecados e limpar as nossas vestes. O que não dói é nós caminharmos, sujarmos as nossas vestes e vivermos uma vida como se nada houvesse. A Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 12, na última mensagem que eu trouxe aos homens, nos diz assim, Paulo diz à igreja: rogo-vos, pois, que apresenteis em sacrifício vivo, santo e agradável, pois este é um culto racional ao Senhor. Esse culto que nós temos aqui é um culto de celebração, um culto público, de comunhão, para nós congregarmos. Mas o culto racional ao Senhor é aquele que nós apresentamos as nossas vidas em sacrifício vivo ao Senhor. O que é sacrifício vivo, Mateus? No Antigo Testamento, quando um homem se separou de Deus para a remissão de pecados, o sacerdote, uma vez por ano, matava um animal, oferecia ao Senhor ali no tabernáculo, e era remido os pecados daquela nação, daquele povo. Agora, na época da graça, não é mais um animal, porque o animal já foi morto, o Cordeiro de Deus já foi morto. Agora se apertou um pouco mais, irmã Beth. Agora é sacrifício vivo. Esse paradoxo, como é que você sacrifica e continua vivo? Meu amigo, nós quando nascemos, nós recebemos a natureza carnal, material. Mas nós, como nós nascemos de Cristo, nós recebemos a natureza espiritual. É a natureza espiritual mortificando todos os dias a natureza carnal. É o Espírito mortificando a carne. Nós temos aquele domínio sobre a carne. Então, o nosso culto racional ao Senhor é em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. É isso que agrada ao Senhor. É a forma que nós vivemos ao Senhor dia após dia, oferecendo Ele em sacrifício e em santidade. E a Bíblia nos diz também que aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe quem diz isso? Foi Jesus. Está lá em Mateus capítulo 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação em Cristo Jesus, ela é um ato. Quando eu e você aceitamos Jesus, nós recebemos a salvação, nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas o que seria então esse processo enquanto Jesus não volta? Enquanto Jesus não volta, nós estamos vivendo em processo de santificação. Então nós temos que perseverar até que Jesus venha.
Não pare de perseverar, porque o que espera ao final dessa jornada, nada há de se comparar. Eu fico imaginando João, quando João teve a revelação, né? Ele foi levado em espírito, teve revelação dos céus. Eu imagino que o Senhor, que Jesus lhe deu para que ele escrevesse aqui em Apocalipse aquilo que já era conhecido no mundo. Eu imagino João enxergando algo lá que ele não sabia nem se descrever, nem descrever. Aquilo que os olhos do ser humano não têm capacidade de perceber, de ver, de distinguir. Meus amigos, o céu, ele é real. Não pare de perseverar, não pare de caminhar. Nós vivemos uma geração que a qualquer momento nós largamos as coisas, interrompemos as coisas. Olha a geração dos meus pais, começava num trabalho, terminava aposentou naquele mesmo trabalho. A geração dos mais velhos moravam na mesma casa, iniciava naquela casa, terminava naquela mesma casa. E hoje a nossa geração, não está bom eu troco, não está bom eu mudo, não está bom eu vou largar Jesus. Primeira coisa que o ser humano, quando vem a aflição, vem a tempestade, vem a perseguição, primeira coisa que ele quer largar é Jesus. Meu amigo, não larga Jesus por nada. Larga este mundo, mas não larga Jesus. Larga aquilo que te afasta do Senhor. Larga do pecado que te contamina. Larga do pecado que te tira o direito de entrar por essas portas celestiais. Mas não largue ao Senhor Jesus por nada. Se você não está correndo, se você não consegue correr espiritualmente, caminhe. Se você não está conseguindo caminhar, rasteja, mas não pare nessa jornada com Cristo, porque a promessa que Ele deu para nós foi direito à árvore da vida. Se o ser humano tivesse comido em pecado a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, nós iríamos viver uma vida em desgraça, da sua própria desgraça, em próprio pecado. Nós seríamos eternizados no pecado. Muitas pessoas brincam, por que Adão e Eva não comeu, né, do fruto da vida, para que nós não passássemos pela morte? Meu amigo, o Senhor não deixou justamente comer da árvore da vida para não eternizar o pecado. Agora, nós com vestes lavadas, nós temos direito. Nós tivemos vestes remidas em Cristo Jesus. Lavamos as nossas vestes. Agora nós podemos retornar e comer o direito que foi dado à árvore da vida. Eu e você agora temos direito da árvore, do fruto da árvore da vida. A Bíblia nos diz que o Senhor colocou em nós, colocou em mim e você o desejo da eternidade. Nós somos criados para vivermos em eternidade com o Senhor, desfrutar dessa eternidade com Cristo. Muitas vezes, se você me abrir a sua Bíblia aí, eu li apenas esse verso 14, mas o verso 15 diz assim: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas e os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. O Espírito Santo não deixou eu permear nesse versículo. Eu não quero te apresentar os céus baseado naqueles que ficarão de fora. Muitas vezes nós procuramos os céus com medo do inferno, com medo do diabo. Mas deixa eu te falar, quem está no céu é aquele que Elohim, aquele que criou lá atrás, no princípio criou, Bereshim bara Elohim, em hebraico, o aramaico. É aquele que é supremo, aquele que é criador, aquele que é alfa e ômega, aquele que é princípio e fim. Muitas vezes nós corremos, né, quantos apelos são feitos baseados aquele que não aceitar Jesus, onde passarão a eternidade. Mas eu não quero te apresentar a eternidade baseada no inferno, eu quero te apresentar a eternidade baseada nos céus. É lá que está o meu Salvador, é lá que está o meu Redentor, é lá que está Cristo Jesus. É para lá que nós vamos. Essa morada provisória, o Senhor nos diz, e deixou uma outra promessa para nós. Olha a promessa: agora nós comemos do fruto da árvore da vida. E agora, aquele Adão que foi expulso do paraíso, ele vai ter direito
de entrar na cidade pelas portas. O homem que foi lançado fora do jardim, agora ele vai entrar pela cidade pelas portas. O Senhor Deus, na sua misericórdia, quando ele expulsa ali Adão e Eva, ele praticamente também se exila juntamente, porque o Senhor passa a acompanhar o ser humano na sua trajetória. O Senhor, na sua misericórdia, nunca deixou o homem só. O Senhor preparou para nós os profetas, a grandes homens do Senhor, para caminhar com o seu povo. E deixa eu te falar desta promessa, porque em Salmos, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24, ele é conhecido como Salmo messiânico. O que é Salmo messiânico, Mateus? É um salmo que remete a Jesus Cristo. E se eu falar com você que Davi, ao escrever aqui o Salmo 24, lá no versículo 7 e o versículo 10, um salmo tão conhecido de todos nós, ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrai o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Meu amigo, disso tudo que eu te apresentei, de vestes lavadas, condicionantes para entrar para a direita da árvore da vida e entrar juntamente com Cristo pelas portas celestiais. Agora você foi convidado, você adquiriu o direito através em Cristo Jesus. Jesus adquiriu o seu direito, onde você foi expulso de entrar, não mais nu, não mais com folha de figueira, mas com vestes alvas, lavadas e remidas do sangue do Cordeiro. E deixa eu te falar, esse mesmo Jesus, que os portões celestiais se abriram para Ele, Ele há de voltar. Jesus voltará. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estejais, vós estejais também. Cristo foi preparar um lugar e já foi recebido aos céus. Os anjos receberam aos céus, o Pai já recebeu aos céus, e nós estamos nessas jornadas aos céus. Porque Jesus, em Atos capítulo 1, a última aparição de Jesus, quando Jesus deixa aquelas últimas ministrações aos discípulos, a Bíblia fala que Jesus foi subindo, Ele foi sendo assunto aos céus, e Ele se perdeu, os olhos dos homens se perderam nas nuvens de Jesus. E a Bíblia fala que dois anjos, dois homens vestidos de branco, disseram assim: varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês viste subir, Ele há de voltar. É certo que Jesus há de voltar. Não trata a volta com Jesus com irresponsabilidade. Jesus, Ele vai voltar, porque a palavra de Deus, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Há de se cumprir as Escrituras. Jesus está voltando. Jesus, quando foi assunto aos céus, Ele foi pela Monte das Oliveiras. Em Zacarias 14, com mais uma das profecias que vem falar, nós não sabemos nem o dia, nem a hora que Jesus vai voltar, mas Jesus vai voltar. Eu imagino Deus olhando para um grande relógio, Ele só esperando mandar os anjos, tocar a trombeta, o soar da trombeta. Eu imagino os anjos se preparando com as suas trombetas. Eu imagino o noivo se preparando também para esse grande encontro. E a igreja também, ela está se preparando para esse grande encontro. Meu amigo, Jesus, Ele há de voltar no Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14 diz assim, que Jesus, Ele vai voltar. Ele vai pisar novamente no Monte das Oliveiras, e elas há de se abrir. Como é que você comprova isso, Mateus?
Se você entrar no YouTube e conhecer acerca do povo de Israel, o que tem lá no Monte das Oliveiras nos dias de hoje? Um cemitério judeu. Porque para os judeus, eles entendem, os judeus messiânicos, eles entendem que os mortos ressuscitarão primeiro. Então os judeus já fizeram um cemitério no Monte das Oliveiras, porque para eles, eles estando ali onde Jesus vai voltar, eles vão subir primeiro. E aqueles que não acreditam, não professam a mesma fé, os muçulmanos, se você acessar a porta dourada, ela está fechada. Jesus, quando foi exaltado como rei, adorado como rei, ele entrou ali em Jerusalém no jumentil, ele entrou através dessa porta dourada. E os muçulmanos, prevendo também que a volta de Jesus é irresistível, vai ser perceptível, eles mandaram fechar essa porta. Não contentando em fechar a porta, o que eles fizeram? Um cemitério muçulmano em frente à porta dourada. Por quê? Que Jesus, como sumo sacerdote, não poderá pisar em coisas imundas. Mas quando ele voltar, o Monte das Oliveiras vai se abrir e ele vai entrar por Jerusalém. Meu amigo, talvez eu e você, nós nunca talvez vamos pisar em Jerusalém, na velha Jerusalém. Mas o que eu e você não podemos deixar de ir é para a nova Jerusalém. Talvez eu e você nunca vamos ver onde Jesus caminhou, Galileia, ali os muros das lamentações, o Getsêmani. Mas nós estaremos na nova Jerusalém com Cristo. E essa cidade, ela não vai mais precisar de sol, porque Cristo vai iluminar todo aquele lugar. A cidade não terá mais noite, não terá mais dor, não terá mais nada de impuro, e lá não haverá mais morte. Pode colocar-se em pé. A equipe de louvor pode vir aqui. Então, para onde nós estamos indo, a nova Jerusalém, não haverá mais dor, morte, tristeza, porque Cristo está lá. Meu amigo, e o grande convite que eu te faço aqui nesta noite, pode vir. O grande convite que eu te faço aqui nesta noite está lá nos últimos versículos em Apocalipse 22, 17, que diz assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Cristo nos ofertou a grande salvação, essa última porta de advertência que nos foi aberta aqui nesta noite. Há tempo de você desfrutar da árvore da vida e da cidade com Cristo. O que eu devo fazer? Eu devo lavar as minhas vestes no Cordeiro. É diariamente, eu e você, estarmos perceptíveis, discernir o tempo, as estações e andarmos em santidade ao Senhor. A santidade é um dos requisitos dos adoradores. Enquanto eu adoro, eu estou sendo santificado. Enquanto Isaías adorava ao Senhor, ele foi santificado. Eis que tirou uma brasa viva e santificou os seus lábios. Era um homem de inúmeros lábios e habitava no meio de povo de lábios impuros. Então hoje eu e você temos aberto essa porta, essa oportunidade. Eu queria convidar aqui à frente, talvez essa mensagem falou ao seu coração. Talvez a sua vida caminhou por caminhos tortuosos, fora da presença do Senhor. Talvez eu e você uma vez pecamos como Adão e Eva pecou. Nós somos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Talvez você nunca recebeu, nunca teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Esta é a oportunidade. E também você que teve um dia as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, mas talvez
pelo pecado ter entrado, ele manchou, ele separou você de Deus. Você pode vir aqui à frente nesta noite. Não é por implorar. Hoje está aberto os céus. Talvez eu não sei da minha vida amanhã, nenhum de nós sabemos o que há de acontecer. Mas uma coisa nós sabemos, nós temos que estar preparados para estar com Cristo.